A expectativa é de que a seleção brasileira mostre evolução. A última convocação antes da Copa América, teremos aqueles jogos bem pré ainda a Copa América, ali na chegada, mas é a última oportunidade para alguns provarem que merecem a atenção do treinador da seleção brasileira. E o treinador da seleção brasileira precisa provar também que está no caminho certo. No pós-Copa do Mundo era comemorado até o último jogo que o Brasil não tomou nenhum gol. Há mérito disso, mas não totalmente. Eu queria ver uma seleção mostrando depois da Copa que trilharia um novo caminho, mais envolvente. Enfim, a seleção mostra um rumo diferente na sua montagem de meio campo e de certa forma me agrada. Falta a objetividade maior ali na hora de concluir, na hora de colocar a bola na rede, mas o último estudo deixou uma impressão muito ruim, especialmente no ataque. Deixou esperança no meio campo. Não vejo grandes problemas na entrada do Alan no meio campo da seleção brasileira para hoje, não. Arthur no jogo, Alan, para mudar talvez um pouquinho as características, de repente um tempo para cada um, mas se desenha um estilo de jogo do meio campo da seleção brasileira e a partir daí eu acho que o Tite pode montar o Brasil para a próxima Copa América. Entendo que é um processo, mas é um processo que por enquanto não está agradando ao torcedor brasileiro. Diga, meu caro Mauro Betim. Pois é, Vanderlei, República Tcheca, fizemos uma final de Copa contra a Tcheco-Eslováquia em 62, o time do Masopust, tem até um Lucas Masopust que não tem parentesco com o grande Josef Masopust, melhor jogador da Europa em 62, fez o primeiro gol em Santiago antes do Brasil virar para 3-1. Aquela Tchecoslováquia que tinha 22 jogadores, 10 eram da República, aliás, 12 da República Tcheca e 10 da Eslováquia, e de lá para cá, com 93, quando houve a divisão entre Eslováquia e República Tcheca chegou até uma final da Eurocopa já em 96, jogou a última Copa em 2006, de lá para cá tem se perdido, né? Não tem tido grandes times. Até quando ganhou uma Euro em 76, você tinha mais eslovacos, eram 7 tchecos e 15 eslovacos, né? Mas os melhores jogadores eram os tchecos, como Neroda, Panenka, principalmente Panenka, fez o gol de cavadinha, o goleiro Victor. Eu tô contando toda essa história só para enrolar, porque não tem absolutamente nada para falar bem da República Tcheca. Sexta-feira eu comentei o jogo contra a Inglaterra, que tá muito bem o time do Southgate e com potencial, como a França ontem 5-1 e 5-1? Passou 5-0 contra a República Tcheca. É que foi porque falando sério, o quinto gol da República Tcheca, quer dizer, o quinto gol da Inglaterra na sexta contra a República Tcheca foi um gol contra bizarro. Tá bom. E durante a transmissão eu brincava, eu falava, olha, eles vão fazer já um gol contra, e fizeram. Porque no quarto gol foi uma bola carambolada e outros dois eles tentaram fazer gol contra e não conseguiram. Então é um sistema defensivo muito ruim, vale como teste pela camisa, tem uma linha de 5-3-2, mesmo jogando em casa, vai jogar atrás, vai chegar fechado, é um jogo de paciência, e haja paciência para o torcedor brasileiro com o atual momento da seleção. Ainda que o aproveitamento com o Tite desde 2016 seja espantoso, 83% dos pontos, ainda que o time só tenha tomado 4 gols de 2018 para cá, desses 4, 2 irregulares, um contra o Panamá no decepcionante empate por 1-1, um gol que eu teria anulado ainda mais com o VAR na estreia da Copa do Mundo contra a Suíça, e os 2 gols letais que a Bélgica fez nas quartas da Copa de 2018. Mas ainda com tudo isso, o Brasil tem jogado muito pouco. E não é só a ausência do Neymar. Tá faltando mais gente que assuma, gente que possa fazer, e gente de qualidade, como é o Alain, como destacou aqui o Zé Manuel, muito bom jogador, tem bons jogadores, tem um ótimo treinador, tem uma comissão técnica competente, mas não tá rolando. O que não significa dizer que tá tudo errado, tem que mudar tudo. Não. Tem que acertar, aí passa sim pelo Tite, passa pelo do Gaspar, passa por um monte de gente. Mas passa a gente ter mais uma vez paciência com a seleção. Agora que ela tá de torrar, tá. E um jogo terça-feira, 2 da tarde, é pra torrar paciência. Quero ver futebol, Vanderlei. Quero ver futebol, e só isso não vai adoçar minha boca, não, porque contra os grandes, o ano passado, por exemplo, a preparação para a seleção brasileira para a Copa, tudo isso foi muito decepcionante, né? Porque contra os pequenos fomos bem, na hora de pegarmos os europeus, foi uma decepção, né, Vanderlei? Tem sido assim nos últimos anos, né? Então não adianta nada bater nos pequenos e na hora do vamos ver, contra os europeus, principalmente que em Copa você precisa passar por eles, falta isso ainda na seleção brasileira, né? A seleção brasileira precisa jogar contra os europeus, isso em amistoso é difícil, o Tite já explicou aí que a Copa das Nações atrapalhou bastante os planos dele de enfrentar os times europeus, mas não adianta nada bater em seleções, ganhar confiança, nem isso tem acontecido ultimamente, é verdade. E aí em eliminatória você ser líder com tantos pontos à frente do segundo colocado, e quando você enfrentar os europeus você não faz um bom trabalho. O ataque tem feito poucos gols, Neymar dependência, normal, é o
cara acima da média que nós temos aí, o gênio da bola, que precisa cuidar um pouco da cabeça só, pra render mais com a camisa da seleção brasileira. É o meio-campo que não tá conduzindo essa bola. O Coutinho inglês vinha jogando muito mais do que o Coutinho espanhol, né? É nítida a queda que teve o Coutinho. Nas laterais hoje vamos ver o Alexandre e o Danilo, né? O Telles estava um pouco inibido. O Fagner, quando vai, sempre dá conta do recado, mesmo criticado, para cima ou para baixo. Aí tem muita rivalidade dos clubes e a gente tem que entender. Na zaga não tem nenhuma preocupação. No gol também não. O Casemiro ali na cabeça de área é muito bom jogador. Então o Paquetá carimbou vaga, na minha opinião. Esse não sai mais do grupo. O Richarlison também não. O Firmino não é esse cara ainda na posição. Aí tem alguns falando aí sobre o Gustavo, né? O André Ranieri falou sobre isso. Fausto Favara, em uma entrevista recente, também falou que o Gustavo merecia uma vaga. Eu peço um pouquinho mais de calma. Pode ser o titular da seleção daqui a uns anos, mas agora vamos com um pouquinho mais de calma, né, Vanderlei Nogueira? Então, vamos ver. Eu quero ver desempenho. Não adianta nada a seleção ganhar hoje por 3-0 e continuar com esse futebol de dar sono, né, Vanderlei? Que aí vai continuar pegando europeu e vai continuar tomando traulitada. E aí, pra jogar a Copa do Mundo, não adianta nada, porque vamos chegar bem, confiante, o Brasil não perde há trocentos jogos, não toma gol, vem embalado, e aí pega a Bélgica, pega uma Holanda, pega uma Alemanha, e aí a coisa engrossa. É claro que é ruim, um empate com o Panamá e o Brasil jogou mal, isso é um fato, mas eu acho que a histeria é muito exagerada. O Brasil tá montando uma nova equipe, defensivamente continua muito forte. Foi o primeiro gol que sofreu no pós-Copa. Com o Tite tomou poucos gols na seleção. E nesse momento ele está mudando muito do meio para frente e é mais difícil criar do que destruir. E ele está nesse processo de encaixar peças para ser um time mais criativo, coisa que é necessária mesmo. Então acho que a histeria ainda está ligada a perder a Copa. O brasileiro é muito arrogante no futebol. O brasileiro não aceita perder. Na época da Copa as pessoas ficaram meio constrangidas de bater no Tite e estão descontando agora, porque não tem tanto motivo para tanta gritaria, que já acontecia antes desse empate com o Panamá. E além de tudo, o Tite dá o azar de dessa vez não estar lá o Neymar para ser o senhor de todos os males. Então, como o Neymar não está lá, é o Tite que está apanhando. Se o Tite, sobre a maneira como ele fala, ele sempre falou assim, como quando ganha, quando perde, e se tivesse vencido a Copa, ele poderia dar entrevista em chinês, que iam achar até bonito.